Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, as demissões de Odair Helman no Santos e Maurício Barbieri no Vasco. Antes da gente começar a entrar no vídeo propriamente dito, aquele ritual que você me ajuda de like, se inscrever no canal aqui embaixo, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, e se você puder, contribuir com o meu trabalho, virando membro aqui do canal do VSR. Botão que está aqui embaixo, seja membro, é só você clicar. E aí você me ajuda demais o meu trabalho, ajuda a trazer mais conteúdos aqui para o canal do VSR, usa alguns benefícios como prioridade na hora de responder as perguntas, adesivos exclusivos, tudo isso por uma quantia baratinha, menos de 20 centavos por dia. Então, botão aqui, seja membro, se você puder, você me ajuda demais. O Campeonato Brasileiro voltou depois de uma pausa ali de uns 10 dias por conta da data FIFA e nessa rodada a gente teve duas demissões que tem um roteiro muito parecido, né? A demissão do Odair Helman no Santos e do Maurício Barbieri no Vasco. Ambas com derrotas em partidas disputadas em casa, com selvageria vindo de supostos torcedores e redundando na dispensa dos treinadores. E aí eu tenho um ponto, que é o ponto que está no título desse vídeo, que é: para que esperaram a data FIFA? Essa é uma pergunta importante para ser feita. Para que as direções de Vasco e Santos esperaram rolar a data FIFA para demitir logo no jogo seguinte? Porque, se você observar, os dois times vêm com um desempenho muito parecido. O Santos vinha de 8 jogos sem vencer. Nesses 8 jogos, eliminação da Copa do Brasil e também eliminação da Sul-Americana. Então, nesse período, 8 jogos sem vencer, várias derrotas, atuações péssimas, eliminação de Copa do Brasil por Bahia e de Sul-Americana na fase de grupos. Ok. Ambas foram derrotas em casa para times que estão ali ou dentro ou na região da zona do rebaixamento. Apesar do Santos ter perdido um clássico para o Corinthians estava ali na zona da confusão, como diria o Vanderlei Luxemburgo, e ambas terminaram com selvageria de ditos torcedores, né? Que aí já até tinha dito que nem ia mais falar sobre esse assunto, enfim, que é revoltante, né? Marginais, vagabundos, que vão para lá e acabam baseados numa suposta irracionalidade por paixão, prejudicando os times, como fizeram esses marginais de Santos e de Vasco. E vão prejudicar o time, né? Vão prejudicar o time. O Santos já vai jogar sem torcida, o Vasco a tendência é que jogue sem torcida também, mas o vídeo nem é para falar sobre isso. O vídeo aqui é para falar o seguinte: qual o motivo que fez as direções, os departamentos de futebol de Santos e Vasco terem esperado a data FIFA, se era para mandar embora no jogo seguinte à data FIFA? Isso é algo que precisa ser muito bem falado, porque você demitir um treinador, você precisa ter uma decisão muito bem fundamentada. O ideal seria que fosse assim, né? Mas como no Brasil ninguém sabe por que contrata um treinador, muitas vezes também nem sabe por que demite. Mas tudo bem. Se você já tinha todo um histórico, uma construção para demitir o Odair Helman no Santos e para demitir o Maurício Barbieri no Vasco, por que esperaram, por que deram a eles 10 dias de treinamento? Nem sei se foram 10, porque acho que, por exemplo, o Santos deu folga, então, mas enfim, por volta de 10 dias de treinamento para demitir no jogo seguinte. Esse é um ponto que precisa ser muito perguntado para alguém que manda no futebol desses dois clubes. Perguntar para o seu Paulo Roberto Falcão, que é o diretor de futebol, ou para o Rueda, que é o presidente, perguntar para o Paulo Brax, que é o diretor de futebol da 777, ou do Luiz Melo, que é o CEO. Alguém deveria responder essa pergunta. Vem cá, o Santos estava a 8 jogos sem vencer.
Nesse meio tempo foi eliminado da Sul-Americana, eliminado da Copa do Brasil. O Vasco havia 9 jogos sem vencer, antes do jogo dessa rodada, tá? Tudo isso antes do jogo dessa rodada. O Vasco estava 9 jogos sem vencer, vinha de 5 derrotas seguidas. Então, a estrutura para você demitir o treinador já estava ali, já estava feita, perfeito? O Barbieri era muito criticado pelo torcedor, o Odair era muito criticado pelo torcedor, então você já tinha ali, os resultados não eram bons, então você já tinha esse elemento. Aí você sabe que o campeonato vai parar 10 dias, por conta da data FIFA. Você sabe dessa informação, você tem essa informação. Aí você precisa tomar uma decisão. Mantenho ou demito? Você toma a decisão de manter. Você dá a esses 2 profissionais a chance de treinar 10 dias com o grupo. Ou 8, ou 9, ou 7, mas enfim. Algo raro no futebol brasileiro. E aí você, no primeiro jogo após esse período de treino, você manda o cara embora. De fato, eu não consigo entender. E nem estou questionando aqui a decisão de mandar embora, porque acho que os 2 trabalhos já estavam esgotados. Então, assim, não acho um absurdo você tomar a decisão de demitir o Odair e o Barbieri. E, logicamente, depois do clima que se criou por conta desses imbecis, desses criminosos torcedores, aí que não tinha mais clima nenhum para continuar. Chegaram a pegar o telefone do Odair Helm e ameaçar o Odair Helm. Pô, pelo amor de Deus. Bandido que se diz torcedor do Vasco quebrou carro de jogador, de comissão técnica no vestiário, no estacionamento de São Januário. Então, realmente, você não tinha coisa. Mas o que eu estou querendo dizer, eu estou virando aqui meu holofote para a direção. Se a direção deu 10 dias de treino para esses caras e decide demitir no primeiro jogo seguinte, essa direção precisa ter o seu trabalho questionado. Essa direção deveria ser mandada embora junto. Porque, pensa comigo, depois da pausa de 10 dias, o Santos tinha um clássico para jogar. E clássico, meu amigo, clássico, o Santos perder para o Corinthians em casa, não tem nenhuma coisa absurda. Como nesse ano o Santos já foi a Itaquera e ganhou do Corinthians lá dentro, nessa temporada. Então, assim, será que você falou, eu vou dar 10 dias de trabalho para o Odair, mas se perder para o Corinthians está fora? Com esse pensamento, era melhor não ter dado, era melhor ter mandado embora o Odair e chamado alguém que pudesse ter como início de trabalho 10 ou 8 ou 10 ou 7 ou 9 dias de treino. Coisa que não vai ter mais. Se bem que vai ter, né? O Santos está fora da Copa do Brasil, vai ter meio de semana livre, tem mais um jogo da Sul-Americana, vai ter meio de semana livre. No caso do Santos até vale por conta disso. E do Vasco também, que já está eliminado da Copa do Brasil. Mas como conceito, você olhar e falar, pô, pra que deu 10 dias pro cara? Caso do Vasco, a mesma coisa. Você dá 10 dias de trabalho pro Maurício Barbieri, podendo ter demitido ele antes, considerando que na cabeça de quem manda o futebol do Vasco já não tinha condição. Poderia ter demitido ele antes e dado 10 dias de treino para quem ia chegar, ou para quem vai chegar. Porque no caso do Santos já tem até o novo treinador, que é o Paulo Turra. Foi anunciado como o novo técnico do Santos. Enfim, Paulo Turra acho que fez um trabalho bom em termos de números no Atlético Paranaense. Acho que em termos de ideias, acho que tem alguns questionamentos normais para um técnico assumindo o seu primeiro trabalho como de voo solo, né? O Paulo Turra no Atlético Paranaense, o Filipão estava ali como um diretor e tudo, mas era o primeiro trabalho dele. Mas enfim, escolheram o Paulo Turra, acho que pode criar um time competitivo. Vamos ver se consegue tirar o Santos, porque o Santos tem graves problemas do ponto de vista de elenco também. Mas o Vasco poderia ter feito isso, ter pensado, 10 dias de trabalho, vamos demitir e dar 10 dias para alguém treinar. Não. E demitem o Barbieri, depois do Vasco perder para o Goiás, é verdade, fazendo um excelente primeiro tempo.
Eu vou dizer, o torcedor do Vasco, eu vou repetir, o Vasco contra o Goiás fez um excelente primeiro tempo. O Vasco jogou muito bem contra o Goiás no primeiro tempo. Teve um gol anulado, teve 2 bolas na trave, várias chances de gol, Tadeu salvando algumas bolas. O Goiás também, na vez que meteu a bola na rede e foi anulado por impedimento também, ambos impedimentos por muito pouco ali. Mas o Vasco fez um bom jogo, especialmente no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, não fez o gol, e aí começa aquela situação, o clima, o torcedor já xingando o Barbieri, xingando o jogador, e acabou que no segundo tempo caiu de produção e acabou perdendo para o Goiás por 1-0, que é um resultado muito preocupante para um time que tem 6 pontos depois de 11 rodadas. O Vasco, nesse campeonato, 11 rodadas, tem 6 pontos. E desses 6, 4 foram conquistados nas 2 primeiras rodadas, né? Porque começou ganhando do Atlético Mineiro fora e empatando com o Palmeiras no Maracanã. Então, dos 6 pontos que o Vasco tem, 4 foram conquistados nas 2 primeiras rodadas. O Vasco fez 2 pontos em 9 jogos, em 9 rodadas. Então, assim, já estava aí. E aí eu me pergunto, por que não demitir antes da pausa para a data FIFA? Sendo assim, eu não questiono as demissões de Odair Hellmann e Maurício Barbieri. Eu questiono por que não terem sido feitas antes da pausa para a data FIFA. Pelo menos você daria ao novo treinador tempo para trabalhar. Que talvez eles até tenham pelas eliminações aí que Santos e Vasco tiveram, né? Não só disputam o brasileiro, mas seriam 10 dias seguidos, 8 dias seguidos que eles poderiam trabalhar, sendo que a era Odair Hellmann e a era Maurício Barbieri já estavam fadadas a terminar. Tanto é que terminaram logo no jogo seguinte da pausa. Por que não fazer antes da pausa? Até para demitir o treinador, você precisa ter uma coerência. E nem o Paulo Roberto Falcão, ou o Rueda, nem o Paulo Brax, ou o Luiz Melo, ou quem manda no Vasco, tiveram coerência para demitir agora. Essas demissões deveriam ter acontecido antes da data FIFA. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários, resto ritual. Like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalhe os seus grupos de WhatsApp, Telegram e, se puder, seja membro clicando no botão que está aqui. Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.